Bom, vamos mergulhar direto nisso. Bem-vindos a mais uma análise profunda, onde a gente pega aquela literatura terapêutica densa, a ciência clínica e transforma em algo super direto e aplicável. Hoje, o papo é sobre a essência pura da reabilitação. Olha só, a transição do confinamento para a verdadeira liberdade começa com um passo fundamental: deixar o passado exatamente onde ele deve ficar, atrás da gente. A doença da adicção adora manter a nossa mente aprisionada lá atrás, né? Seja martelando a culpa ou alimentando ressentimentos. Mas o caminho para frente exige que a espiritualidade saia da teoria e passe a ser vivida de verdade, todo santo dia, como um verdadeiro amanhecer. E isso puxa um gancho perfeito para uma verdade absoluta. A recuperação não rola no passado, muito menos no futuro. Ela é uma escolha diária, conjugada estritamente no tempo presente. Pensa numa ampulheta. A única areia que a gente realmente consegue moldar, sobre a qual temos algum controle, é aquela que está caindo agora. Exatamente agora. Ficar ruminando os erros de ontem, ou sofrendo por antecipação pelos perrengues de amanhã, só suga aquela energia vital que a gente tanto precisa pro só por hoje, sabe? A recuperação exige um foco gigante no aqui e no agora. É um estado de alerta e atenção constantes. Agora, o que eu acho fascinante é desmistificar aquela ideia de que espiritualidade na terapia é um estado zen, de pura iluminação ou só um sentimento gostoso. Não tem nada a ver com emoção, pessoal. É comportamento puro e simples. Os textos dos grupos de mútua ajuda batem muito nessa tecla. A verdadeira espiritualidade é medida pela mudança prática. Como é que a gente está tratando as pessoas ao nosso redor? Fazer um discurso lindo sobre recuperação é fácil, mas a honestidade silenciosa das nossas atitudes no dia a dia é o que realmente grita. Principalmente a forma como a gente escolhe acolher o recém-chegado, aquele companheiro que está ali assustado e que mais precisa do grupo. Então, a pergunta de ouro que tem que ecoar na cabeça de quem está nesse processo é essa: minha vida está mudando na prática? Fazer um inventário diário é o feijão com arroz da sobriedade. Não adianta nada estar num ambiente super terapêutico, num grupo de apoio maneiro e continuar com aqueles mesmos padrões velhos, sabe? Manipulando, mentindo, se isolando. O grupo não é um clube social. A gente precisa se desafiar o tempo todo para ver se as atitudes de hoje estão de fato alinhadas com a responsabilidade e a honestidade que a recuperação pede. E quando essa mudança prática finalmente engrena, a gente chega num ponto de virada muito profundo. Essa passagem de 2 Coríntios resume isso perfeitamente. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Gente, isso não é só uma metáfora poética bonitinha sobre ser uma nova criatura. É literalmente a base para a gente abandonar aquela identidade doentia, aquela história de eu sou só um viciado tentando não usar, e assumir uma postura nova. A postura de alguém que está construindo uma vida com propósito e significado. É quebrar de vez as correntes do passado. E quer saber a melhor parte? A ciência moderna assina embaixo desse renascimento. Quando falamos de fazer tudo novo, na linguagem clínica, estamos falando de neuroplasticidade. A adicção machuca o cérebro de verdade, principalmente ali no córtex pré-frontal, que é o nosso freio, a área de tomada de decisões. Mas com a abstinência e a mudança de vida, o cérebro tem essa capacidade surreal de se reestruturar. Ele literalmente reaprende a sobriedade. É o que chamamos de neurogênese. Com o tratamento certo e o tempo, a gente recupera o controle e a capacidade de escolher melhor. A recuperação reconstrói a máquina física. Mas olha, para essa mágica no cérebro acontecer, a gente tem que largar a mão das velhas defesas. Na dependência ativa, o perfil é quase sempre cheio de traumas não resolvidos. A substância entrava ali como um remédio falso, um jeito de anestesiar dores intoleráveis. Essa é a falsa solução. O tratamento de verdade aponta para um caminho bem mais difícil, porém definitivo: resolver a dor. Isso significa bater de frente com os gatilhos emocionais, encarar o problema de peito aberto, em vez de sair correndo para se esconder na química. Porque a real, nua e crua, é esta: a droga não apaga a dor de ninguém. Ela só dá um pause. E enquanto a vida está no pause, a doença deita e rola. Ela usa artimanhas pesadas, joga a culpa lá em cima e aciona a famosa síndrome do rei bebê. Sabe como é? Aquela estagnação emocional absurda, onde a pessoa exige alívio imediato, batendo o pé para que o mundo pare de frustrá-la. Só que tentar pausar a dor para sempre e se recusar a lidar com o desconforto é exatamente o que mantém as garras da armadilha fechadas. O ponto-chave, então, é entender como esse ciclo detona o nosso sistema de recompensa. Com aquelas enxurradas artificiais de dopamina, o cérebro entra num estado chamado alostase. É um desequilíbrio onde o que é normal e saudável simplesmente perde a graça. A pessoa perde a capacidade de sentir prazer natural. E o que acontece em seguida? Isolamento profundo. Esse isolamento social e emocional é a prisão perfeita para a doença,
porque afasta quem está sofrendo das conexões humanas. E as conexões são, na real, a nossa maior ferramenta de cura. Bom, vamos avançar e ver como a gente destranca essa prisão. Para quebrar essa tal de alostase e sair da caverna, o quarto e o quinto passos dos grupos de mútua ajuda são a verdadeira chave da liberdade. O que eles pedem da gente? Primeiro, coragem para olhar para dentro e fazer aquele inventário moral sem filtro. Segundo, botar a boca do trombone, admitir as falhas para si mesmo, para uma força superior e para outro ser humano. Porque aquilo que a gente esconde no escuro, a doença usa contra nós. Quando a gente compartilha, a gente quebra as pernas do isolamento. E é muito bacana ver como a sabedoria dos 12 passos dá as mãos para a psicologia baseada em evidências. Na terapia cognitivo-comportamental, a TCC, esse lance de olhar para dentro é o nosso mapeamento clínico de crenças disfuncionais e gatilhos. Quando alguém faz o quarto passo de forma honesta, na prática, essa pessoa está desmontando mentiras absolutas como "eu sou um fracasso" ou "eu não aguento ser contrariado". É a ciência clínica e a espiritualidade trabalhando juntas em total sincronia para arrancar pela raiz os segredos que mantêm a pessoa doente. Para ilustrar o tamanho desse peso emocional, a gente tem um livro de Salmos. O texto diz: "Enquanto calei, envelheceram os meus ossos". Gente, guardar a dor e manter a fachada de que está tudo bem suga a nossa alma. Mas quando a gente quebra esse silêncio com uma partilha honesta, o alívio é imediato. E falando em neurobiologia, esse senso de pertencimento libera ocitocina no nosso cérebro. É um hormônio fantástico que derruba o estresse e cura aquela sensação crônica de abandono. Falar cura, de verdade. E tudo isso deságua num propósito muito maior, que é o motivo de estarmos fazendo essas análises. A honestidade não serve só para tirar o peso das nossas próprias costas. Ela precisa ser compartilhada para iluminar o caminho de quem está chegando agora. Aquele companheiro novo que está ali no canto assustado precisa desesperadamente ouvir que tem jeito. Então, a reflexão provocativa para fechar hoje é: onde eu preciso ser absolutamente honesto hoje para que a minha história sirva de ponte e ajude quem ainda sofre a encontrar o amanhecer dele? O passado acabou, pessoal. A recuperação de verdade começa quando a nossa honestidade vira serviço.